Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Cardiosite, eu me chamo Anderson Luiz e hoje nós vamos resolver juntos aqui uma questão de prova, né? Uma prova que foi aplicada aí no concurso do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público do Estado de São Paulo. É uma questão, né, que trata do assunto interpretação da gasometria arterial. Eu particularmente considero essa questão aí nível fácil, tá? Porque não cobrou conhecimento do candidato, conhecimento profundo, né, do assunto gasometria arterial, tá certo? Por isso que esse vídeo vai ser um vídeo mais curto, né? E a gente vai discutir juntos aqui essa questão. Mas o objetivo aqui é trazer, né, as questões de prova para a gente resolver juntos aqui, para vocês terem uma noção, né, de como que determinado assunto é cobrado em prova, tá? Então, aí está uma questão que cobrou do candidato conhecimento de interpretação da gasometria arterial, mas é uma questão bem tranquila de ser resolvida, tá? Então vamos lá. A questão diz assim, considere a seguinte gasometria arterial. Tem lá pH 7,25, PCO2 de 32, bicarbonato de 15, PO2 de 80, tem uma saturação arterial de O2 de 96%, um sódio de 135 e um cloreto de 115 e o paciente está em uso de catéter de oxigênio. Então esses aí são os dados, né, clínicos do paciente, tá? E a questão continua dizendo o seguinte, sobre o diagnóstico e conduta, assinale a alternativa correta. Então ele quer aí, né, a alternativa correta em relação tanto ao diagnóstico como à conduta, né, desse caso clínico, tá? E aí a gente olhando as alternativas, são 5 alternativas, né, a gente percebe que todas elas aí, né, tem aí o distúrbio ácido básico, tá? Então a gente vai trazer aqui para cima da tela os dados da gasometria e vamos interpretar aí o passo a passo, né, dessa gasometria arterial. Então toda vez que a gente está diante, né, de uma gasometria, a gente vai interpretá-la do ponto de vista ácido básico, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para o pH. pH, tem acidemia, tem alcalemia ou está normal, né? Você sabe que o pH ele varia normalmente, né, de 7,35 a 7,45. Abaixo de 7,35 a gente está diante de quadros de acidemia e acima de 7,45 a gente vai estar diante de quadros de alcalemia. E o pH aqui está 7,25, ou seja, a gente está diante de uma acidemia. Se tem uma acidemia, tem que ter uma acidose. Ou essa acidose está no sistema respiratório, ou ela está no sistema metabólico, tá? Para isso a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar para CO2 e vai olhar o bicarbonato, tá? Onde você acha aí que está a acidose? A acidose está na PCO2 de 32 ou está no bicarbonato de 15, tá? Lembrando que, né, nos distúrbios primários, a PCO2 ela varia, né, de 35 a 45, lembrando que o CO2, né, o gás carbônico, ele é o ácido do sistema, tá? Então, quando a gente tem aí acidose respiratória, tá? A PCO2 ela está elevada. Por quê? Porque é o ácido do sistema. E quando a gente tem alcalose respiratória, né, como distúrbio primário, a PCO2 está abaixo de 35, tá certo? Já o bicarbonato varia normalmente de 22 a 26, né? E acima de 26 a gente está diante de quadro de alcalose, né? E abaixo de 22, quadro de acidose, tá? Então, olhando aí, a gente vê o seguinte, que o distúrbio, né, de acidose, né, acidemia é por conta de uma acidose. Essa acidose aí, né, está no bicarbonato de 15, tá? Então, onde está o distúrbio primário? O distúrbio primário, onde tudo começou, é uma acidose metabólica, tá? E aí, depois, a próxima pergunta. Tem distúrbio respiratório associado? Ou seja, esta acidose metabólica é distúrbio simples ou é distúrbio misto? Ou seja, tem distúrbio respiratório associado. Para isso, a gente tem que lançar mão de uma fórmula, tá? E a fórmula ela é bem simples de ser memorizada, né? Ela está aqui, a PCO2 esperada para uma acidose metabólica é igual a 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Né? Fazendo aqui as substituições na fórmula, né? 1,5 vezes o bicarbonato, que é 15, mais 8, vai dar 30,5 e a gente sempre deve colocar um desvio padrão, 2 para baixo, 2 para cima, então a PCO2 esperada para esta acidose metabólica fica entre 28,5 e 32,5. E quanto que está a PCO2 da gasometria? 32, né? Ou seja, está exatamente aqui dentro do esperado. Se está exatamente dentro do esperado, então não tem distúrbio respiratório associado. Só tem o quê? Só tem distúrbio metabólico. Então a gente está diante aí de uma acidose metabólica.
Toda vez que a gente estiver diante de uma acidose metabólica, a gente deve fazer o quê? Calcular o anion gap, tá? Se o anion gap ele estiver aumentado, né, essa acidose metabólica vai ter aí, né, algumas etiologias. Se for, né, o anion gap normal, né, esta acidose metabólica vai ter outras etiologias, tá? Então por isso que o anion gap ajuda muito a gente, né, em saber a etiologia da acidose metabólica, tá certo? Tá. E aí, toda vez, né, que a gente calcular o anion gap, a gente deve fazer a correção pela albumina. Por quê? Porque em casos de hipoalbuminemia, né, a albumina ela tem carga aniônica, então ela tende a puxar aí o anion gap para baixo. Então a gente deve fazer aí a correção, né, do anion gap pela hipoalbuminemia. Como aqui na questão ele não dá albumina, então a gente considera aí que essa albumina ela está normal, tá? Toda vez que na questão não derem albumina e você tiver ali uma acidose metabólica, você deve considerar a albumina normal. Ou seja, você não precisa fazer aí a correção do anion gap pela hipoalbuminemia, tá? E a fórmula, né, do anion gap é essa aqui, né? O anion gap é igual a sódio menos cloreto mais bicarbonato. E fazendo aí as substituições, a gente tem um sódio de 1,35, um cloreto de 115 e um bicarbonato de 15, né? E aí a gente vai chegar à conclusão que o anion gap é igual a 5, tá? Como ele não deu albumina, a gente, né, não precisa fazer a correção, então o anion gap está em 5, tá? Muito bem, então o anion gap aumentado é um anion gap, né, que depois que a gente corrige ele pela albumina, se tiver aí diante de uma hipoalbuminemia, né? Então a gente deve corrigir pela albumina, então a gente vai olhar esse anion gap, o anion gap aumentado é aquele que está acima de 12 miliequivalentes por litro, tá? E esse anion gap aqui está normal, né? Está em 5. Então a gente já vai pensar aí em outras etiologias, tá? Então a gente chega à conclusão que esse distúrbio ácido básico é uma acidose metabólica com anion gap normal, que também é chamada de hiperclorêmica. Toda acidose metabólica com anion gap normal ela também é chamada de acidose metabólica hiperclorêmica, tá? Hiperclorêmica. Muito bem, e é um distúrbio simples. Por quê? Porque não tem distúrbio respiratório associado. Então vamos lá, vamos para as alternativas. Ele quer a alternativa correta, tá? Muito bem, então vamos lá. Letra A. A gente está diante de uma alcalose respiratória e tem que entubar esse paciente? Não, a gente viu que é uma acidose metabólica com anion gap normal, também chamada aí de acidose hiperclorêmica, tá? Então a letra A a gente já corta. Letra B, é uma acidose respiratória e aí tem que fazer uso de ansiolítico, né? Totalmente errado, né? Não é uma acidose respiratória, né? É uma acidose metabólica e mesmo que fosse uma acidose respiratória, não está indicado o uso de ansiolítico, né? Então é uma acidose metabólica, então a letra B também está errada, a gente já corta. Letra C, é uma acidose mista e tem que fazer bicarbonato de sódio? Não, por quê? Porque a gente viu que não tem distúrbio respiratório associado, né? É uma acidose metabólica, distúrbio simples. Então, letra C também está errada. Letra D, é uma alcalose metabólica e deve fazer reposição eletrolítica. Não é uma alcalose, é uma acidose metabólica. Então, a letra D também está errada. E a letra E, né? Diz acidose metabólica, ok, beleza, show, acidose metabólica, e deve evitar o uso de solução fisiológica. Correto. Por quê? Porque é uma acidose metabólica com anion gap normal, também chamada de hiperclorêmica, tá? Então a gente deve evitar fazer uso de solução fisiológica 0,9%, exatamente pelo fato de não sobrecarregar mais ainda o organismo com cloreto, né? Porque a solução fisiológica é cloreto de sódio, tá? Então a gente deve evitar. Então a resposta correta dessa questão é a letra E. Muito bem, espero que você tenha gostado aí dessa discussão, né, dessa questão, né? Se você gostou, então curta esse vídeo, tá? Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e acione também o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal do Cardiosite. Se você tiver interesse em aprender gasometria arterial aí de forma completa, né, tanto aí estado de oxigenação como distúrbio ácido básico, ou seja, de forma completa, então convido você a fazer o nosso curso de interpretação da gasometria arterial, edição 2021, né, um curso aí 100% online, que você ainda vai ter acesso, né, ao e-book manual de gasometria arterial, vai ter acesso aí também a um caderno de gasometrias para você poder fazer o seu treinamento individual, tá certo?
e também você vai ter acesso aos slides para você poder baixar, imprimir e ficar acompanhando as videoaulas, tá? São mais de 7 horas de aulas em vídeo falando de gasometria arterial. E ao final, é claro, você ainda ganha aí um certificado de conclusão de curso. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!